Boa noite, quinta-feira, dia 4 de agosto. Estamos aqui para mais uma live do livro. Organizando aqui a apresentação, som. Me avisa se está tudo bem. Boa noite, Tecnonutri. Menos de um minutinho aí a gente começa oficialmente. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. 8 horas em ponto a gente começa, tá? Que bom. 8 horas pontualmente. Vamos lá então. Sejam todos bem-vindos. O pessoal vai chegando, como de costume. A live de hoje é sobre este livro aqui. Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Eu sou suspeita a falar, porque os livros que eu escolho, né, normalmente tem a ver aí com o meu momento de vida, com o que o pessoal às vezes vai mandando de mensagem, mas esse livro também é um livro fantástico, fantástico. Ele é um manual, um roteiro para a gente melhorar e mudar a nossa vida. Tá? A Karen Berg é norte-americana, né? Palestrante motivacional, coach, é especialista em comunicação, trabalha aí com muitas empresas de pequeno, médio e grande porte, mas tem muito acesso aí aos altos executivos. Então é uma experiência de vida maravilhosa, internacional, obviamente. Ela traz vários exemplos, vários conceitos, e o livro fala basicamente sobre o processo de autossabotagem. Falando disso, então, eu vou começar com a citação de uma frase que ela fala de cara antes do primeiro capítulo, ali no prefácio ou na introdução. Ela começa assim: desculpe, mas o mundo não é o problema. Você não segue adiante porque você mesmo está atrapalhando o seu caminho. Você mesmo está se bloqueando. E aí ela faz o contraponto, claro, tem que aliviar esse processo, né? Mas o fato de o problema ser você é, na verdade, uma coisa boa, algo muito positivo. Porque o seu comportamento e as suas ações são as únicas coisas neste mundo sobre as quais você tem controle. Ou seja, se nós eventualmente somos o problema, tá fácil de resolver, porque a nós mesmos a gente consegue mudar, né? O problema é quando a gente acha que o problema é o outro, quer mudar o outro, depende da vontade do outro, e aí não tem muito o que se fazer. É hora de mudar de atitude e maximizar suas ações, refazer o seu percurso e reinventar a sua existência. Então a gente já vem aí numa sequência de lives, né, sobre coragem, temperamento, mudanças, ressignificação, os nossos próprios valores, aquela lista que a gente vem também falando para a gente fazer. E aí eu penso que essa live ela vai assim meio que fechar com chave de ouro essa temática. E, de novo, mais uma vez, trazendo para nós essa responsabilidade, tá? Então, é a gente que vai conseguir. É óbvio que a gente não muda do dia para a noite, não é porque eu estou vendo uma live, não é porque eu leio um livro que eu vou conseguir, né? Não tem varinha de condão para, num passe de mágica, eu mudar. Mas é importante que eu saiba que a partir da minha decisão e da minha vontade, eu sou capaz de mudar a minha vida. Consequentemente, essa minha mudança inevitavelmente vai ter um reflexo na vida das pessoas que convivem comigo ou que eu acabo influenciando de uma maneira ou outra, muitas vezes até sem saber, porque as pessoas estão nos observando. Agora, através das mídias sociais, mais ainda estamos expostos, né? Quem trabalha no mundo online ou quem tem um certo nível de exposição precisa de um certo nível de exposição em função do próprio trabalho, que é o meu caso,
seja profissional, seja o pessoal, seja um projeto pessoal, como é o caso da live do livro, né? Obrigada, Fátima. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Então, a gente acaba tentando fazer o melhor uso possível das redes sociais, das mídias sociais. Mas, enfim, então a gente traz essa responsabilidade para nós de que nós podemos mudar a nossa vida, o nosso mundo, a nossa atitude, tudo que é aquilo que a gente quiser, que é o título do livro, né? Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo ao seu favor, a seu favor. E aí, então, a gente vai iniciar colocando um fim no processo da autossabotagem. Ela traz passo a passo, eu vou trazer várias dicas. Eu sempre sou acelerada por causa do nosso tempo. Hoje eu vou tentar acelerar um pouco mais, porque eu faço normalmente uma média aí de 15 a 16 slides, hoje a gente tem 20. Então, vou tentar correr aqui, mas vocês fiquem à vontade, vocês já sabem como funciona. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou contribuir, né, com o seu exemplo pessoal, pode estar colocando aí no chat que eu vou acompanhando por aqui, tá bom? Vamos iniciar colocando um fim na autossabotagem. Nós nos esquecemos de ter consciência de nós mesmos e é aí que a sabotagem começa a se insinuar e tomar o controle da situação. Então a Karen nos traz muito esse processo do autoconhecimento, mas principalmente da consciência que a gente desenvolve, que a gente tem em relação ao próprio autoconhecimento. Então, é de novo aquela questão do discernimento, da lucidez, do cérebro trabalhado, a gente conseguir pensar independente do nosso contexto, esteja crítico, caótico ou não, tá? Então, é da gente estar centrada até para poder tomar as melhores atitudes, independente do nosso momento de vida. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Tava com saudade de você. E aí a Karen traz assim, ó, todos estão de olho em você, para o bem e para o mal. Você precisa, então, voltar a sua mente para o seu objetivo e trabalhar nele todos os dias. Porque o processo da autossabotagem, a gente vai falar, ele começa com a sabotagem e com a preocupação em relação ao outro, tá? Olha só, permitimos que os maus hábitos atrasem a nossa vida, nossa carreira e as nossas relações. Desse modo, não chegaremos a lugar nenhum. É hora de virar o jogo. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que não ficaram acomodadas esperando as coisas acontecerem. São aquelas que fizeram acontecer. Essa citação é do Leonardo da Vinci, não é da Karen. E eu trago acho que umas 3 ou 4 citações aqui que não são da Karen, mas estão no livro, tá? Por isso que eu estou citando aqui. Ei, Paula, boa noite, seja bem-vindo. Oi, meu bem, boa noite, seja bem-vindo. Então, pela experiência da autora, ela traz que aproximadamente 85% das pessoas se auto-sabotam. 85% das pessoas, gente, é muita gente, é um índice muito alto. Muitas pessoas se deixam envolver por mentalidades e comportamentos negativos e nem sequer se dão conta disso. A gente vai aí no roldão da vida humana, na correria de não ter tempo para nada e a gente não percebe essas influências negativas. Isso acontece porque não se fazem presentes, ou seja, as pessoas não têm esse processo da autoconsciência e deixam o pensamento fugir do controle. Entre aspas, a autossabotagem é traiçoeira, profunda e universal. Assim fala a autora no livro. E aí eu vou trazer então alguns aspectos da autossabotagem. Paulinha, manda sua mensagem aí pelo chat que eu leio pra gente, tá bom? Não vou conseguir liberar o vídeo para você agora. Alguns aspectos da autossabotagem. Então, como que funciona isso, né? Primeiro, não fingir ser alguém que você não é. Então, para você não se sabotar, você precisa assumir, né, a sua autenticidade. Seja fiel a você mesma e genuína nas suas relações, pois é impossível sustentar muito tempo algo que você não é. Boa noite, Jaque, seja bem-vindo. Então, esse processo de não se deixar levar
né, pela autossabotagem, ele vem a partir do momento em que você assume quem você é. Outro aspecto, não fazer coisas pelos motivos errados. Sempre faça a coisa certa pelos motivos certos. Então, às vezes a gente quer ter um determinado resultado e quer fazer um negocinho, um ajustezinho ali, né? Quer pegar um atalho, quer ver se tem um jeitinho. A gente até é famoso, né? A história do jeitinho brasileiro e tal. Então, não. Faça as coisas certas pelos motivos certos. Não há justificativa de continuar fazendo errado, tá? Terceiro aspecto, não questione os seus valores. Mantenha o seu posicionamento com flexibilidade. Você precisa ser flexível para escutar os argumentos, né? Escutar as outras pessoas, para aprender, para melhorar sempre, mas você precisa manter o seu posicionamento. Você sabe por que você decidiu fazer as coisas que você faz. Se você errou, não tem problema. Conserta o que for possível, faz diferente da próxima vez, se não for possível consertar naquele momento, tá? Mas você precisa se imbuir dessa autoridade, de saber quem você é, por que você toma as decisões que você toma, principalmente embasadas essas decisões fundamentadas nos seus valores. Então, não questione os seus valores. E fique atento, porque terão pessoas que tentarão marginalizar você e suas contribuições. Essa palavra é forte, mas é como está no livro e eu fiz questão de colocar aqui, que é para chamar a nossa atenção, né? Então, vão existir pessoas falando que você está errada, mesmo você sabendo que você está certa. Vão existir pessoas que vão tentar fazer você se passar de louca porque você está tomando uma decisão que vai prejudicar ou vai fazer com que a pessoa deixe de ter os benefícios que ela possivelmente vinha tendo nessa relação, tá? Então, há muitas pessoas que não querem que a gente mude, porque elas têm uma certa vantagem ou algumas vantagens em relação ao nosso comportamento, tá bom? Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda também. O quarto e último aspecto da autossabotagem: aceitar que nem todo mundo vai gostar de você ou te valorizar. Concentre-se naqueles que gostam de você e que te valorizam. Você não precisa ser amado pelo mundo inteiro, né? Então, se concentre em quem gosta de você, em quem te valoriza, em quem te faz bem, e nós vamos falar mais sobre essas relações positivas do meio para o final da live. A autossabotagem não se dá pela perda de um pequeno detalhe, mas pelo acúmulo de erros, enganos e equívocos. E o comportamento errado é o grande problema. As pessoas de sucesso procuram se destacar pelos motivos certos. Então, ela fala muito dessa questão de que não há justificativa em fazer as coisas erradas, tá? A condescendência pode ser muito pior do que a autossabotagem, pois acontece porque as pessoas têm medo de agir, porque são acomodadas e desmotivadas. Ou seja, vai ter, enquanto consequência, provavelmente resultados desastrosos. Então, quando você não age porque você é acomodada, é desmotivada, você vai tendo uma sequência de resultados não satisfatórios, que a autora Karen chama de desastrosos, em função da sua inação. Outro problema da autossabotagem é a nossa cultura, porque a nossa cultura possui uma mentalidade de merecimento por direito. O que a autora quis dizer com isso? Que nós tendemos a acreditar que as coisas simplesmente devem acontecer para nós porque sim, porque nós merecemos, porque nós somos tão bons, tão boas. E a realidade não é bem assim que acontece. O sucesso não se trata de direito, trata-se de assumir um risco calculado. E você precisa agir. A gente vai falar bastante de ação e de atitude também. Trata-se de ser alguém relevante e trabalhar para permanecer relevante.
Então, não basta alcançar o sucesso e todas as portas do paraíso se abrirão a você. Não. Você tem que alcançar o sucesso por merecimento, pelas suas ações, pelo que você fez, né? Não porque você tem o direito ou porque você é uma pessoa boa, mas pelas suas atitudes, pelas suas conquistas, pelas suas superações, pelas suas contribuições, tá? E você tem que trabalhar para ter a manutenção ou para continuar nesse patamar. Né? Então, as pessoas que alcançaram o sucesso, elas não simplesmente alcançaram o sucesso, então agora se acomodaram e deixaram de fazer o que tem que ser feito. Não. Muitas vezes, pode ver os grandes milionários, bilionários no mundo, existem várias biografias de diferentes autores. O nervoso começou a travar. Voltou? Eu tô me vendo aqui, vou continuar falando. Se tiver travado, vocês me avisam, tá? Então, eu estava falando dos grandes milionários, bilionários que alcançaram o sucesso e têm cada vez mais trabalho, tá? Então, é assim que funciona. A gente chega num patamar e a cada conquista a gente galga novos patamares e patamares que exigem mais da gente. Afinal de contas, a gente se qualifica, se capacita para quê? Para ficar em casa, deitada no sofá, assistindo televisão? Não é bem assim que funciona também, tá? Então, trate-se de ser uma pessoa que importa e que se importa. Então, você é importante, mas você também se importa com as pessoas. Sobressair-se ao comum. O comum é fácil, é um padrão, né? A Karen traz pra gente que pra gente ter o sucesso, pra gente mudar, pra gente ter, né, ter essa diferença, fazer essa diferença na nossa vida e na vida das pessoas, a gente precisa se sobressair ao comum. Obrigada, Fátima. Então, acho que tá normal aqui, né? É preciso manter-se fiel a si mesmo para tornar-se relevante. Então, volta lá no começo da live a questão da gente assumir quem a gente realmente é. Não há motivos para se intimidar e fazer algo que você não quer fazer, mesmo que seja a escolha perfeita para outra pessoa. Na sua vida, as escolhas são suas. Então vem lá, seu melhor amigo, sua filha, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, seu patrão, seu colega de trabalho, com a melhor das intenções, dando um monte de opinião, dicas e direcionamentos para sua vida. Escute, né? Os conselhos são bem-vindos, mas quem toma a decisão, quem faz as escolhas da sua vida é você. Tá? Lembre-se disso e não terceirize as suas decisões, as suas escolhas para ninguém. Você deve saber por que você faz essas escolhas e isso basta. Isso deve ser o suficiente, tá? Ressignificar quando necessário e decidir o que pode ou não fazer. Decidir também o que você deve ou não deve fazer. E principalmente decidir o que você quer e o que você não quer fazer. Você precisa identificar os seus pontos fortes e decidir quanto vale a pena lutar por algo. Então, ó, a Karen traz tudo pra gente, tá? Tudo na nossa mão. A responsabilidade da nossa vida está nas nossas mãos. Não adianta querer terceirizar, culpar, responsabilizar outras pessoas. A autossabotagem pode ser evitada por meio da formação de uma consciência básica e, com isso, da correção dos comportamentos que levam a ela. Tá? Uma citação da autora. A visão concreta dos problemas ajuda a classificá-los. Então, o que ela chama desse tomar consciência, da autoconsciência? É você assumir a realidade, você estar consciente dos fatos. Sabe eu me lembrei daquele ditado, contra fatos não há argumentos, né? Então não adianta você querer distorcer, achar ruim, inventar. O fato é o fato, tá? A interpretação do fato, ela pode mudar de acordo com a realidade, com a história de cada um, mas o fato por si só, ele é único. Então, ela traz essa questão da gente elencar os problemas. Por quê? Porque se a gente não sabe qual é o problema, dificilmente a gente vai chegar à solução, concorda?
Então ela diz assim, ó, para a gente ter essa visão dos nossos problemas e classificá-los. Então, mais uma autora trazendo o processo da escrita. A gente pegar lá, pega aquele caderninho das lives anteriores que a gente fez, né, os valores, os traços das nossas qualidades, nossos talentos, traços fortes, os nossos defeitos, as nossas mazelas, aquele mesmo caderninho do nosso autoconhecimento, da nossa autopesquisa, a gente vai lá colocar os nossos problemas. E escrever ajuda a desenvolver uma clareza maior. É como se a gente estivesse fazendo um planejamento estratégico de uma empresa, da nossa conta corrente, do horário dos filhos. Aí a gente pode fazer uma analogia com qualquer rotina da sua vida, tá? Então, a hora que você escreve, você vê como se você fosse uma pessoa de fora, você tende a ter uma clareza maior daquela situação, daquele contexto. Liste então os seus problemas para poder ter essa visão clara e começar a planejar como irá resolvê-los, um a um. Não queira mudar o mundo em 24 horas, isso não é possível, tá? Então liste os seus problemas. Ah, Renata, não cabe numa folha, é muita coisa. Começa por uma folha. Liste os principais ou os que são prioritários de serem resolvidos e comece a pensar, planejar, programar quais são as soluções, a solução ou as possíveis soluções para resolver cada um deles. Acabou essa lista, essa folha? Faz outra, não tem problema, né? Seja realista e não leve nada para o lado pessoal. Se você tiver dificuldade, peça ajuda a alguém que você confia. Boa noite, Keila, seja bem-vinda. Identifique os problemas e a causa de cada um deles. Então, começa fazendo a lista, uma ou mais soluções e o que levou àquela condição, para a gente não ter essa recorrência na nossa vida, tá? Levar as coisas em termos pessoais é um dos principais combustíveis da autossabotagem. Prepare-se para enfrentar a realidade, ela já está aí, quer você queira ou não. Então, a realidade já é. Tem um amigo meu que fala assim, a realidade já é. Ela está aí. Quer você enxergue ou não, queira ou não, aceite ou não, se revolte ou não, a realidade é o que é. Quanto mais bem preparado você estiver para tudo que for fazer na sua vida, mais você poderá se concentrar num desempenho mais satisfatório. Então, dê o melhor de si em tudo que você fizer. Desenvolva um jogo de cintura para aprender a lidar com a crítica negativa, que nada mais é do que a opinião de outra pessoa. A crítica, seja ela construtiva, positiva ou negativa, normalmente a crítica construtiva vem ali, pode vir ali com uma pitada de maledicência, né? A gente precisa filtrar isso. Mas toda crítica, e principalmente a negativa, ela nada mais é do que a opinião de outra pessoa, tá? E aí eu vou trazer uma citação da autora, assim como está escrito no livro. A autossabotagem costuma ser um evento inconsciente, o que torna a cura mais simples do que você imagina. A cura é uma mente consciente. É só essa chave que a gente tem que virar. O autoconhecimento do próprio comportamento, assumindo responsabilidades e reconhecendo quem nós somos e que somos nós que fazemos as nossas escolhas por tudo que acontece na nossa vida, tá? E aí eu vou passar rapidamente pelos tipos de autossabotadores, né? Que somos nós. Eu vou falar, tem aqui, acho que mais de uns 12, 13. Vou falar, ela cita o nome de um animal, e aí faz ali toda a descrição, mais ou menos como é que funciona. Eu tentei fazer um resumo aqui para não ficar tão extenso, tá? Então, tipos de autossabotador. Avestruz. Avestruz é aquele que ignora o problema ou se esconde dele, esperando que ele desapareça. Como se ele fosse sumir, como se os problemas simplesmente desaparecessem. Outro tipo de sabotador é o urso. O urso é aquele que intimida o problema achando que ele vai embora, né? Então ela fala que é o que ruge para pôr o problema para correr, mas ele não corre, não vai embora. E se for, ele volta. Outro tipo, gambá. Gambá é aquele que lida com o medo
a rejeição, ficando na defensiva e transformando as próprias deficiências em um problema dos outros. Marsupial, aquele que prefere se fingir de morto. É o morceguinho lá de ponta cabeça, né? Oi, Di, seja bem-vindo. Toupeira, aquele que só vê aquilo que quer ver. Então, é o que faz o filtro ali conforme lhe convém, tá? Nós estamos falando aqui dos tipos de autossabotador. Se vocês se identificarem ou conhecerem pessoas assim, que tem mais ou menos esse perfil, anotem para a gente aprender a lidar com isso mais para frente. Lemming, quem não souber, procura aí no Google, é um animalzinho, parece tipo um esquilo, um gambazinho, é um bichinho diferente aí. Mas o lemming é aquele que se sente mais confortável seguindo a multidão. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? Salmão é aquele que está sempre nadando rio acima, ou seja, contra a correnteza. Esquilo é aquele que não sabe onde estão suas nozes. Sabe aquela pessoa perdida, sem noção, que não sabe nem o que está acontecendo no universo, que dirá no seu mundo? É o esquilo. Mosquito, aquele que acha que a maneira de conquistar resultados é irritando os outros, zumbindo continuamente no ouvido deles. Famoso vencendo pelo cansaço, né? Canguru é aquele que salta de um lado para o outro sem nunca de fato realizar outro, também conhecido como borboleta, né? Bicho preguiça, aquele que nunca está totalmente pronto. Você pede alguma coisa, pessoal, já vai, só um pouquinho, daqui a pouco, tarará. O porco, tá acabando, só tem mais o porco e o pavão. O porco é aquele que acha que a aparência não é tudo. Então ele é desleixado, vai fazendo, na hora que dá, do jeito que dá, aquela lambança e assim vai. E o pavão é o oposto do porco. Ele vive de aparência e deixa a vaidade atrapalhar as oportunidades. Então ela traz aqui, né, alguns tipos aí de autossabotador. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. E aí ela traz também as principais maneiras de se sabotar, né? Da gente sabotar a nós mesmos, né? Então, como que a gente se sabota? As principais maneiras, porque existem milhares, tá? Segundo a Karen fala. Primeira, procrastinação. Então, é a condição onde a gente atrasa ou adia uma ação importante, é a condição da pessoa que sempre chega atrasada, que desrespeita o outro, às vezes perde confiança em função de não assumir suas responsabilidades, enfim. Essa é a maneira de procrastinar, sempre deixar para depois. Outra maneira da autossabotagem é o pensamento negativo. Então, ela fala o seguinte, que concentrar nas coisas erradas da vida, ao invés de celebrar o positivo, é a pessoa que sempre olha o que está faltando ou o que está errado, atraindo cada vez mais negatividade para si e para a sua vida. É como se fosse um círculo vicioso, onde você só tem o foco no negativo, você só enxerga o negativo e só vê o negativo, e é só o negativo que existe na sua vida, tá? A outra maneira de se sabotar é comparar-se aos outros. A comparação, ela gera automaticamente desmotivação. Então, a gente sempre acha que a gente nunca vai ser bom o suficiente, o que vai resultar num processo de baixa autoestima, de inércia, de inação e acho que gera e leva também a própria procrastinação e o pensamento negativo. Outra maneira de autossabotagem é falta de foco. As pessoas não conseguem encontrar um sentido na vida, não têm objetivos pessoais nem profissionais, ficam à deriva deixando a vida levar. E, por fim, adotar maus hábitos. E aí a Karen traz pessoas que fumam, dormem em excesso, não se exercitam ou bebem demais. Então, são formas de autossabotagem. E aí uma citação. Autoconhecimento é a ferramenta mais importante e poderosa para a mudança. E aí a gente traz algumas perguntas. Eu fiz um filtro aqui, no livro tem mais que o dobro, mas eu trouxe algumas para a gente pensar e aprofundar no nosso pensamento. Se vocês quiserem anotar aí, depois se vocês quiserem também o PDF eu mando para vocês. A sua lista de tarefa tem mais de 10 itens? Ou seja, você sempre tem milhares de coisas para fazer e que você nunca consegue cumprir? Vamos começar a filtrar isso?
para parar de reclamar e de se auto-sabotar e ter essa visão da realidade? Outra pergunta: quando você tem um grande projeto, uma atividade importante para fazer, você se esquiva dela ou você assume? Você puxa a responsabilidade para você resolver aquela situação? Ao ser confrontado, você escuta ou se afasta? Fica com raiva, tô de mal e não brinco mais. Como que você reage ao confronto? Você tenta aprender, tenta entender, compreender aquela situação, o porquê você está envolvido naquele contexto? Outra pergunta: o que é mais importante para você? Passado, presente ou futuro? Qual é o tempo que você vive? Você é aberto a escutar conselhos? Você dedica tempo a si mesmo? As pessoas gostam de estar com você? São algumas das perguntas que ela traz aqui nesse assunto, nessa relação. As pessoas, e aí uma citação, tá? Da Karen. As pessoas de sucesso são abertas a escutar, aceitam críticas com dignidade, trabalham para progredir e corrigir as suas próprias deficiências, querendo melhorar sempre. Você precisa então construir uma rede de pessoas em quem confia, ela já falou sobre isso no começo, que sejam honestas com você sem serem cruéis. Que elas vão te falar a verdade porque elas querem te ver melhor, elas estão junto com você nessa caminhada, não só para te criticar, para se sobressair ou para se sentirem bem. Pessoas que queiram o seu sucesso, que não tenham nada a ganhar ou a perder se você subir ou cair, são pessoas que vão estar ao seu lado. E aí uma citação da Karen também é: desistir é uma bela maneira de sabotar a si mesmo. Então, relembrando que somente você pode fazer a diferença na sua vida. E aí não tem mais para onde fugir. É hora de agir. Ao se permitir encarar os seus problemas, você poderá então enfrentá-los e definitivamente resolvê-los. Pode ser até que você se divirta muito ao longo desse processo. Então, ela traz ali alguns exemplos de situações críticas, né? Mas até chega a ser engraçada, principalmente depois de resolvida, no meio de um processo mais complicado, tá bom? Boa noite, Flor, seja bem-vinda. É importante se respeitar, realizar o trabalho e estar preparado. Você precisa lidar com todas as suas falhas, principalmente as de caráter. Então, olha lá a listagem dos problemas, reconhecer quem você é, assumir quem você é, saber que você não é perfeito e que você vai falhar em algum momento, até para você estar preparado para poder consertar também o que for possível. Lembrando que a superação acontece com os pequenos passos, ou seja, um dia de cada vez. Uma vez é um erro, 2 vezes já é um péssimo hábito. Nunca mais repita o que você já sabe que não deve fazer. Então, de novo, não tem desculpa para continuar fazendo a coisa errada, tá? Pare de dar desculpas a si mesmo. Saiba que algumas pessoas na sua vida simplesmente não vão apoiá-lo. E isso não deve te desanimar. Porque se você fizer tudo só esperando a aprovação e aceitação dos outros, provavelmente você vai, além de se sabotar, ficar estagnado, parado na vida, tá bom? Identifique as pessoas tóxicas e aprenda a se livrar delas. Lealdade é uma virtude, mas com quem não merece pode ser fatal. É forte também essa palavra, mas eu trouxe conforme a autora está colocando para gente. E às vezes eu trago aqui para vocês, falo que é forte e tal, porque são palavras que me impactam, mas por outro lado é bom, porque a gente meio que pega no tranco, né? Então, vocês aí, cada um interprete como achar melhor. A gente também já falou sobre pessoas tóxicas em outras lives, e aqui ela traz tanto esse processo da identificação como aprendizagem para a gente lidar com essas pessoas tóxicas, tá? Mas, assim como outros autores também, ela coloca: lealdade é uma virtude, mas com quem não merece pode ser fatal. Então, pessoas tóxicas, você precisa tentar se livrar o tanto quanto possível delas.
De lealdade, o que mesmo? Lealdade é uma virtude, mas com quem não merece pode ser fatal. Aqui ela tá falando das pessoas tóxicas, tá? Só porque uma pessoa ajudou uma vez, não significa que você estará em dívida com ela para sempre. Então você precisa sim reconhecer quem na sua vida tem ou não qualidade e oferecer mais do seu tempo e de si mesmo a essas pessoas. Ah, que bom, obrigada, Di, pelo feedback. Pessoal, quem quiser perguntar, interagir aí, fica à vontade pelo chat, tá bom? E aí ela traz aqui algumas dicas, tá? Nem todos os relacionamentos que você precisa abandonar são tóxicos. Às vezes eles só não estão sendo úteis e não estão favorecendo ambas as partes neste momento. Nem todas as pessoas de quem precisa se afastar são catalisadoras de suas quedas e trazem problemas para você e para sua vida. Pode ser que a forma como as pessoas estão dispostas ao redor de você não é o melhor para elas. Pode ser que você também não esteja fazendo bem para algumas pessoas. O fato de alguém não querer prosperar não faz dela uma má pessoa. No entanto, caso você queira prosperar, caso você queira ter sucesso, uma pessoa assim não é compatível com você. Então, às vezes, as pessoas são realmente tóxicas, às vezes não são pessoas boas, a gente só está incompatível nesse momento de vida. Você também nem sempre é compatível com as outras pessoas. Isso não faz de você uma pessoa má ou tóxica. As coisas são o que são. E aí, de novo, a gente tem aquele choque de realidade, né? De aprender a se respeitar, respeitar o seu próprio momento, mas também respeitar o momento dos outros. Às vezes você não está fazendo bem. Às vezes a sua mudança está fazendo com que a pessoa ache ruim de você, né? Ou pense mal de você. E as coisas são o que são, tá? Sem drama. A coisa mais importante é enxergar os outros ao seu redor, não com um olhar crítico, mas de modo observador. Você entender qual é o comportamento das pessoas, como as pessoas reagem, né? E ela fala assim, a Karen: perceba como as pessoas reagem a vários estímulos. Você pode aprender muito com isso. Dê tudo de si e pergunte sempre que não entender. Então, às vezes você está numa conversa, situação que não deveria ser um problema, por uma falha na interpretação ou por uma distorção daquele contexto, daquela situação, às vezes até da própria fala, tá? Então, pergunte, se você não entendeu, se você achou estranho, se você ficou chateado, pergunta, fulano, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu achei estranho, não entendi por que você falou assim comigo ou de mim, enfim. A comunicação é extremamente importante também. Não tire conclusões sobre as pessoas usando o critério do que você faria se estivesse no lugar delas. É quase certo que você estará errado nesses casos. Ou seja, sempre que a gente deduzir que a pessoa fez ou fará ou faria aquilo porque é o que a gente faria, provavelmente a gente vai estar errado. Então, a Karen nos diz: não tire conclusões sobre as pessoas usando o critério do que você faria no lugar dela. Avalie os seus círculos de relacionamentos e selecione quem merece o seu amor e o seu tempo. Se abra para procurar novas pessoas a quem se conectar, a quem você se ligar, a quem você vai se relacionar. Pessoas estas que fortalecerão a sua experiência de vida em vez de sugá-la até secar. É a analogia que a autora usa. Busque pessoas que o inspirem, pessoas que façam você se sentir melhor sobre ser você mesmo. Pessoas que melhorem, né, seu dia, o seu momento, que te acolham, que além de fazer você se sentir melhor sobre você mesmo, faça você se sentir melhor sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, que te respeitem, que te compreendam. Pessoas, principalmente, que o ajudem a manter-se positivo. E aí a Karen tem uns 5, 6 capítulos dos 10 do livro que ela fala nessa questão em algum momento da positividade, de manter-se aberto, de tomar consciência e de ser positivo.
Você buscará pessoas que valem a pena na sua vida e valem a pena que elas estejam ao seu lado, tanto para você quanto para elas. Pessoas em quem você realmente possa confiar, com quem você se sinta confortável para falar francamente. A Fátima, você é uma... Ai, obrigada, Fátima. Você é suspeita a falar. Obrigada. Pessoas com quem você compartilha princípios fundamentais, que consiga, assim como você, colocar os seus problemas de lado para ajudá-lo a pensar nos seus. Alguém que pode te ajudar a encontrar aquilo que está faltando em você. Quando você pedir ajuda, seja o mais específico possível. Aprenda a se comunicar de modo eficaz com os outros. Não exija que as pessoas adivinhem o que você está pensando ou precisando. Então, quando você precisar de ajuda, peça e seja específico, né? Eu preciso de ajuda para encontrar um livro da tese ou de algo que eu estou estudando. Você pode me ajudar, já que eu estou mexendo com um livro toda semana? Vou tentar. Eu preciso de ajuda para cuidar do meu cachorro enquanto eu viajo. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aí, tá? Que nós estamos aqui em estabilidade. Resolveu começar a chover toda quinta-feira aqui da nossa semana. Lembre-se que ninguém é obrigado a fazer o que você quer ou precisa. Então, além de você ser específico, de você pedir ajuda, não exigir que as pessoas adivinhem o que você está falando, você tem que... Muitas vezes... Vou tentar mexer aqui rapidinho no Wi-Fi, no 4G, para a gente ver se melhora a conexão, tá? Agora eu acho... Voltou? A Paulinha falou que voltou, a Fátima falou que travou e o Marcelo falou sim. Eu vou continuar falando, vocês me avisam aí, tá, gente? Então, última coisa que eu falei, a hora que começou a... Voltou? Ah, beleza, obrigada, bem. Então, a última coisa que eu falei é só essa questão de que ninguém é obrigado a fazer aquilo que a gente quer ou que a gente precisa, tá? Então, lembrar disso, nós precisamos, sim, saber que podemos contar com as pessoas, ser específico no nosso pedido de ajuda, naquilo que a gente está precisando e ter tranquilidade que a pessoa pode aceitar ou não. Ninguém é obrigado a atender às nossas demandas. E aí eu vou trazer uma citação, ela é um pouco grandinha, mas eu não consegui diminuir porque eu achei que fosse perder a informação, tá? Quer se trate de pessoas, objetos ou comportamentos, muitas pessoas caminham por aí arrastando bastante peso morto. Entre aspas, peso morto, tá? Enquanto estamos presos em manter todos esses objetos desnecessários conosco, perdemos oportunidades de recolher e carregar coisas melhores. Que coisas melhores são essas? Melhores oportunidades, melhores relacionamentos e uma vida melhor por meio do desapego. Então, o que ela chama de peso morto? Essas coisas inúteis, desnecessárias que a gente se apega, sejam pessoas, objetos ou comportamentos. Então a gente tem medo de mudar, a gente é inseguro, a gente não tem, né, não quer ser rejeitado, não tem o processo da aceitação, e aí a gente fica se apegando a esse monte de sentimento, comportamento e fantasmas que a gente mesmo cria, a gente se sabota e cria na nossa cabeça, e a gente perde as melhores oportunidades. E, de novo, ela traz a questão dos relacionamentos e das pessoas. Busque se associar a pessoas que são positivas, com mente aberta e versátil, que seja um bom ouvinte, que não prejulgue, mas seja objetivo quando necessário, que tenha bom humor e seja divertido. Aprenda com os seus erros e faça diferente da próxima vez. Seja você também a pessoa que alguém gostaria de ter por perto. Não seja o seu próprio empecilho e permita-se ter sucesso. O cérebro humano é poderoso e nós podemos usá-lo para obter um grande sucesso ou um grande fracasso. Quem que decide isso? Basta estar comprometido com aquilo que você quer. Então, é você que programa o seu cérebro para conquistar aquilo que você quer. Avalie o que você fez ontem e como poderá fazê-lo melhor hoje. Você precisa se concentrar em você, naquilo que você tem para oferecer.
naquilo que você pode produzir e naquilo que você merece, sem ter como base os méritos e ou recompensas de qualquer outra pessoa. E aí ela traz uma dica também, né, uma tarefinha para a gente anotar as 5 conquistas de que a gente mais se orgulha e as nossas 5 principais qualidades, como se fosse um lembrete. Tipo um post-it, 5 conquistas e 5 qualidades. E deixar exposto, deixar para a gente se lembrar. Deixa na porta do armário, deixa no espelho do banheiro, deixa no quadro dos sonhos, deixa aqui perto da mesa de trabalho, para a gente lembrar sempre quem a gente realmente é. E para a gente ter esse foco positivo, treinar a nossa mente para enxergar o positivo. Se você ficar preso nas pequenas coisas, pode não enxergar o panorama geral. Quando você fica preso nas pequenas coisas, significa que não está se concentrando. E se não estiver se concentrando, não será bem sucedido. Então, é essa relação sináptica do nosso cérebro. Lembrando que o nosso cérebro ele tem o processo da neuroplasticidade e a gente pode trabalhar para mudá-lo e conduzi-lo de acordo com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer treinar o nosso cérebro para funcionar do jeito que a gente precisa, tá? Explore coisas novas, tenha mais de um objetivo em toda a sua vida. Não queira conquistar só uma coisa. Ah, o meu sonho da minha vida é ser dona da minha empresa. É a hora que você vira dona da sua empresa, o que você vai fazer? Tem que ter outras coisas. Para que você quer ser dona da sua empresa? Ah, porque eu vou ter mais liberdade de tempo e vou poder passar mais tempo com quem eu amo. Ah, porque eu vou ter daí mais estabilidade financeira e vou poder me dedicar mais a um projeto de voluntariado. Então, você tem que ter objetivos além dos objetivos. É assim que a Karen traz para nós, tá? Você nunca será jovem demais ou velho demais para se reinventar. Não tenha medo de mudar. Quando a sua vida pessoal ou profissional não estiver funcionando, você precisa se reinventar. Assuma a responsabilidade, enfrente os medos, faça o seu trabalho, faça o que precisa ser feito com foco e você terá o resultado que procura. E aqui eu vou complementar a autora e vou falar: faça tudo isso pelo tempo que for necessário, porque às vezes a gente quer mudar a nossa vida em uma semana, em um mês, em um ano, querendo milagres, querendo que coisas impossíveis aconteçam num período de tempo improvável. Tá? Então, se programe, se reinvente, seja realista, tenha os objetivos, os projetos e faça o que for necessário ser feito pelo tempo que for necessário para você ter o resultado que procura. E aí a Karen traz a seguinte citação: as pessoas de sucesso não aceitam não como resposta. Então, as coisas não acontecer não é uma opção para as pessoas de sucesso. Readeque as suas atitudes, pois sem uma atitude positiva, você não chegará a lugar algum. Tenha a mentalidade certa para alcançar os seus objetivos. Então, se você só vê o lado errado, ruim, negativo da vida, não há sucesso que resista a tanta negatividade, tá? Busque o seu melhor. Aprenda a se apresentar e a se comunicar. Inspire confiança. Acredite em si mesmo e torne-se a pessoa que sempre quis ser. E aí eu vou trazer uma citação que está no livro, que é de Oscar Wilde. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Os seus pensamentos se tornam as suas palavras. As suas palavras se tornam as suas ações. E as suas ações se tornam os seus hábitos. Os seus hábitos se tornam os seus valores. E os seus valores se tornam o seu destino, tá? Então, é uma escada, uma consequência, uma coisa atrás do outro, e não tem muito como a gente mudar esse modus operandi de resultado em função do nosso comportamento, tá? Quando somos nós que determinamos a mudança de vida, embora também seja estressante, não é fácil mudar, tá? Somos nós que estamos no controle, é a nossa decisão, é a nossa vontade. O problema é quando outra pessoa determina a mudança na nossa vida, quer que a gente mude. Isso é traumático e muitas vezes não é satisfatório, não tem um resultado positivo. Você precisa aprender a lidar com essa situação e assumir as rédeas da sua vida.
Então, você vai mudar de acordo com a sua vontade, com aquilo que você quer, com o que você está determinando nesse projeto a médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Tem mudança que a gente faz de hoje para amanhã, né? Às vezes, precisamos nos lamentar por alguns momentos, pois sentimos sim raiva, tristeza, decepção, chateação, mas todos esses sentimentos negativos, eles têm que ter prazo de validade. E esse prazo tem que ser curto, tá? E aí ela traz lá o exemplo do luto, né? Que não pode ser 5 anos, 10 anos. Tem que ser coisa prática, tá? Precisamos isolar os momentos de luto para que não nos acostumemos com eles, senão a gente vai viver no luto, é como se fosse um vício, a Karen traz para a gente. E isso vai sabotar os nossos projetos futuros. Faça um plano com cronograma para a superação desse momento difícil que você possa estar vivenciando. As pessoas de sucesso veem os contratempos como oportunidades, por mais difíceis que eles sejam. Todo contratempo significa que é hora de traçar outro curso. Então, tem um planejamento. Deu alguma coisa errada ali, quebrou o processo, desviou o processo, é hora de traçar outro curso. Rever, ajusta e segue em frente, segue caminhando, tá? É uma parada estratégica, não é uma parada final. Você sabia, e é um dado aqui que a autora traz, tá? Em relação a esse processo dos sentimentos negativos. Você sabia que a raiva aumenta o risco de ataque cardíaco em cerca de 5% e de um derrame cerca de 3%? Você sabia disso? Eu não sabia e eu fiquei bem assustada com esse índice também. Faça algo a respeito disso, tá? Então, se você tem um momento de raiva, que alguma coisa não saiu conforme esperado ou aconteceu de maneira inadequada, e você mantém essa raiva, você está aumentando o seu risco de ataque cardíaco em 5% e em 3% de ter um derrame. Aí eu vou trazer uma citação que a autora está falando dela, tá? A Karen está falando dela, então está em primeira pessoa. Conscientemente, trabalho para ser menos negativa, para buscar soluções imediatas para as tarefas de hoje e não ser arrastada para uma longa lista de preocupações, encontrando o lado mais leve das situações, buscando oportunidades para rir e ter prazer, ser menos dura com os outros e comigo mesma. Por que eu trouxe essa citação? Eu acho que aqui tem umas 4 ou 5 dicas de modo de funcionamento, de modus operandi, de comportamento que nos ensina a lidar com esses sentimentos negativos, tá? Boa noite, Pertiane, seja bem-vinda. Você pode optar por não ficar assustada, ressentida e decepcionada. Lembre-se que toda escolha é decisão sua. Só você pode escolher o que quer fazer da sua vida e com você mesma. O pensamento positivo tem muitos efeitos positivos. É bom para a saúde física, não apenas para a saúde mental. E os principais elementos do pensamento positivo, vou trazer aqui, são 4, tá? Principais elementos do pensamento positivo. Primeiro, flexibilidade. Você precisa ser capaz de se adaptar. Segundo, perspectiva. Precisa ver todos os lados de uma situação, não apenas o ruim ou apenas o bom. Desenvolva uma visão de conjunto, ouça as partes, né? Todas as partes envolvidas. Foque na resolutividade, solução e não apenas no problema. Terceiro elemento do pensamento positivo, a gratidão. Trata-se do que você tem e do que você pode compartilhar, tá? Lembrando que a gratidão é uma questão de memória, de inteligência, né? De reconhecer e sentir-se grato pelo bem feito ou sofrido. Viver no momento, quarto elemento do pensamento positivo, viver no momento, não se lamentar do passado e não se afligir com o futuro. Viver no agora é a única coisa sobre a qual temos realmente um controle, tá? Então a gente ter esse foco no nosso momento atual, aprendendo com o passado, planejando e programando o futuro, mas só o que a gente pode mudar é o nosso momento presente, tá? Uma perspectiva positiva é algo com a qual você se acostuma com o tempo, depois de ter passado por uma crise. Não é a perspectiva que você tem quando a crise chega.
Ninguém pode ser positivo o tempo todo. Então a Karen traz também para a gente que a gente vai aprendendo, conforme a gente desenvolve esse pensamento positivo, a lidar com a perspectiva positiva, por mais complexa que seja a crise que a gente esteja passando ou vivenciando. Reconhecendo que a gente tem altos e baixos, que eventualmente a gente vai ter aqueles sentimentos negativos e a gente precisa aprender a lidar com eles e ciclar rápido, né? Programar rápido, fazer ali o cronograma de como que a gente vai mudar essa relação. Manter-se positivo não quer dizer para você mentir para si mesmo sobre os seus sentimentos no momento difícil. É uma questão de gerenciar o seu estado de espírito e as suas oscilações de humor e manter esse humor sob controle. Então, claro, se alguma coisa muito ruim acontece com você, é natural que você fique chateada, se sinta triste ou se sinta mal. Mas isso não quer dizer que o mundo acabou, que nada presta nessa vida, né? Então, vamos reperspectivar isso daí. Se você não puder ser positivo, pelo menos tente ser neutro, tá? Ninguém quer ficar perto, eu adorei essa frase. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa de quem ninguém quer ficar perto. Então, aquela pessoa chata que ninguém quer ficar perto, você também não vai querer, né? Ai, temos só 5 minutos e 4 slides. Vou correr aqui, tá bom? Aprenda a viver o momento e desfrutar de todos os aspectos da sua vida. Sabemos que não podemos controlar todas as circunstâncias das nossas vidas, mas certamente podemos escolher como vamos responder a essas circunstâncias. Desenvolva formas de se reestabelecer e enfrentar quaisquer situações críticas na sua vida. E aí ela faz algumas perguntas para te ajudar, né, a desenvolver essas formas. Então, duas dessas perguntas. O que te inspira? Qual o seu propósito? Muitas vezes lembrar qual é o nosso propósito de vida ajuda a gente a respirar fundo e seguir em frente. E aí ela traz algumas soluções rápidas para ser positivo. Sorria mais, você começará a se sentir mais feliz por dentro e também afetará positivamente as outras pessoas. Aprenda a rir. Desanuvie a situação com uma boa risada. Não há estresse que resista a uma boa gargalhada também. Observe a si mesmo. Lembre-se que a energia que você emite retorna para você. Então, se você está muito negativa, presta atenção. Provavelmente é isso que você está emitindo aos outros. Faça coisa para os outros. Enxergue além de si mesmo. Olha, ver o lado positivo das coisas. Mantenha o controle. Seja funcional, bem-sucedida e feliz. Tenha os pés no chão. Não se iluda e tenha atitudes positivas. E aí uma citação. As pessoas que pensam de forma negativa vivem de forma negativa. E as pessoas que pensam na forma positiva, naturalmente, vivem de forma positiva. Como você está vivendo? O que você está pensando? O que determina a forma como você vive é o que você escolhe para ver e focar. Você terá dias ruins, você vai ficar irritado, você vai ter que lidar com bobagens. As pessoas têm sucesso e se superam, não importa o que lhes foi oferecido, porque não permitem que aquilo que lhes foi dado seja aquilo que as define. Elas têm consciência e procuram utilizar o que efetivamente possuem para atingir seus objetivos. É tudo uma questão de atitude. Então, é como a gente age e ou reage àquilo que acontece com a gente. E muitas vezes eu gosto de perguntar por que aquilo está acontecendo comigo? Por que eu estou envolvida naquele contexto? O que eu fiz que, me fez parar naquela situação? Carisma é fundamental. Esteja presente e desfrute o momento. Desenvolva e pratique a arte de escutar. Faça contato visual. Faça perguntas, confirme com a cabeça, repita, não desvie o olhar, escute o outro, esteja presente para o outro no momento em que você está com o outro. Pratique o elogio sincero, valorize o que a pessoa realmente tem de melhor. Organize a sua agenda e arrume tempo para tudo o que precisa ser feito. Arrume tempo para as pessoas que você precisa encontrar. Arrume tempo para ler. Arrume tempo para fazer nada.
para descansar. É preciso organização para conseguir virar o jogo ao seu favor. Não se distrai. Para manter o foco e ser bem-sucedido, é importante estar preparado e ser flexível. Se envolva em oportunidades de desenvolvimento. Crie indicadores e critérios que te sinalizarão quando você estiver desviando do seu objetivo e que deixem claro quando você está no caminho certo. Crie marcos, crie momentos que você consiga avaliar, analisar o que está acontecendo com você. Dê prazo para todas as suas metas, mesmo que precise reorganizá-las no futuro. Arrume tempo para assistir a live, né? Exatamente, arrume tempo para assistir a nossa live. Boa, Fátima. Preocupe-se menos com o que as pessoas vão pensar e seja você mesma. Não se sobrecarregue. Respire, dê tempo para si mesmo entre uma tarefa e outra, tá? Então, se respeite. A gente está falando de respeitar o outro, mas a gente também precisa se respeitar. Gente, deu o nosso horário. Posso roubar mais 5 minutos de vocês para terminar? Se alguém me der um ok aqui, eu continuo. Senão a gente encerra e volta semana que vem. Falta pouquinho, mas 5 minutos a gente termina. Pode? Vou continuar então, tá? Tô entendendo que esses coraçõezinhos é que pode. A Fátima falou que sim, então tá. Então a gente falou, né? Arrume tempo para você, se respeite. O relaxamento e o foco são ferramentas essenciais para alcançar o seu melhor desempenho. Ajuste as suas finanças, pois elas fazem parte da sua organização e da sua sobrevivência. Se você viver preocupado financeiramente, você vai tomar muito tempo dessa sua agenda com coisas desnecessárias. Organize a sua... Isso aqui são tudo dicas que ela tá dando, coisa prática, tá, gente? Pra gente já colocar em prática muitas coisas a partir de amanhã. Organize a sua caixa de e-mails, organize o seu WhatsApp, responda as suas pendências. Não gaste tanto tempo nas mídias sociais. Influencie as pessoas positivamente. Cuide da sua imagem e aparência. E cuide principalmente de você mesmo. Tome água em abundância. Corrija sua postura. Caminhe com propósito. Vista-se adequadamente. Use sapatos limpos e conservados. Use protetor solar. E aí ela foi trazendo vários critérios, várias ideias. Você vê que vai desde ter o sapato limpo, conservado, até a postura, a forma como você caminha. Que tudo isso influencia na sua segurança, na sua confiança, na sua imagem, na sua aparência. A Fátima pediu para mostrar o livro de novo. Esse aqui, ó, a Fátima. Nada faz mais sucesso do que a aparência do sucesso. Essa citação é do Christopher Lasch. É um filósofo, um historiador e como se fosse um coach social, né? Uma pessoa que ajuda as pessoas a se mostrarem no âmbito social. Na credibilidade. Perfeito, Fátima, é isso mesmo. As pessoas estão observando você o tempo todo, em todos os lugares. Quer você queira ou não, quer você perceba ou não, você está sendo visto. Troque os seus óculos, suavize as suas marcas de expressão, modere na maquiagem para que não tire a sua beleza natural, cuide das suas unhas, dos seus cabelos. Então, ela continua aqui com a lista de coisas que você deve fazer. O importante é a sutileza. O primeiro passo para a mudança do comportamento sempre é a autoconsciência, tá? A aparência, a imagem é secundário. Até porque se você não tiver autoconsciência, você vai acabar mudando a sua aparência de modo agressivo. Comece fazendo pequenas mudanças um dia de cada vez, todos os dias. Não deixe que a negatividade te desanime e mantenha uma atitude positiva e otimista. Não importa o que aconteça. Olhe sempre o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio. Essa fala é minha, não está no livro, tá? Invista em você. Ame-se e saiba exatamente quem você é e qual é o seu valor. E aí a gente vai para as últimas 5 frases aqui, são todas citações para finalizar. Para se apresentar de modo mais eficaz, você primeiro precisa conhecer a si mesmo por dentro e por fora. Quando alguém pede que você se descreva, você consegue resumir quem você é em um parágrafo ou em uma frase?
Coloca lá no seu caderninho. Quem é a Renata? Renata é papapá, papapá. Uma frase ou um parágrafo no máximo. Estar preparado requer menos esforço do que dar desculpas. Você precisa planejar o que quer falar e ensaiar antes de transmitir a sua mensagem. Esteja certo sobre o que vai dizer e de que vai dizê-lo bem antes de abrir a boca para falar. Então, treine. Treine o que você vai falar. Às vezes é uma reunião complexa, é uma conversa difícil, é uma DR. Treina antes, escreve no papel, lê em voz alta para você escutar o que você está falando, para ver se é aquilo mesmo, para você ser mais assertivo. Pense na educação como alimento para o sucesso. Você realmente não pode viver sem conhecimento. Você precisa ser curioso e aprender diariamente. Quanto mais você souber, mais você crescerá. Para ter bons amigos, você também precisa ser um deles. Ouça é sobre o outro e não sobre você. Tenha ideias, mas não seja insistente nem intrusivo. Seja paciente e deixe-o desabafar. E para finalizar, para obter sucesso, você precisa estabelecer uma ponte com ele, com sucesso. E uma das pontes mais importantes que você precisa construir é a sua paixão por ter sucesso. Você precisa gostar, querer ser melhor, querer ter sucesso, querer se superar. O poder para ter sucesso está em você. Vá em frente e mude a sua vida. Desculpem-me o atraso, mas finalizamos. 21 horas e 6 minutos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A semana que vem eu vou estar viajando. Provavelmente não conseguirei dar a live. Não sei como é que vai estar o local onde eu vou estar lá hospedada, mas eu aviso vocês. De qualquer forma, até segunda-feira eu vou postar o livro da semana. Essa semana eu atrasei, que foi tudo muito difícil, mas essa semana, até segunda-feira, eu posto o livro e quarta-feira eu aviso vocês se eu vou conseguir dar a live ou não. Provavelmente não, tá bom? Beijo grande, bom fim de quinta-feira, boa noite a todos, bom descanso e tenham uma ótima semana. Obrigada!